Você conhece aquela expressão desistir não faz parte do meu vocabulário? Você é desse tipo? Ou é daqueles que desiste com facilidade quando as coisas começam a ficar mais difíceis ou você começa a ficar cansadinho? Vamos concordar, a persistência é uma virtude muito festejada, a desistência não. Por outro lado, você não acha que existe um momento certo para você decidir se continua ou se para por aqui? E mais uma, qual é a diferença entre persistência e teimosia? Atenção, que lá vem a explicação. Em Ponto, por Eugênio Mussac. Pois é, eu já ouvi muita gente boa dizer que não desiste nunca. E mais uma vez eu fiquei pensando se essa postura significava uma grande força interior da pessoa, o que seria digno de respeito e admiração, ou se denunciava uma teimosia, que nesse caso é pouco saudável e não merece admiração, não. Eu mesmo já me vi nessa situação mais de uma vez, né, o que me levou àquela famosa reflexão que todos nós fazemos sobre os nossos próprios limites. Até que ponto, eu me perguntei mais de uma vez, persistir é sinal de determinação e confiança? E em que momento ultrapassamos aquela linha da prudência e entramos em uma zona que é irresponsável, né? Onde a insistência não iria resistir a nenhum argumento sólido da análise lógica. Mas, como eu já disse, a persistência é que é exaltada, a desistência jamais. Experimente ir numa livraria e passar pela seção de autoajuda. Você vai encontrar uma imensa variedade de obras que louvam a persistência e a determinação. São milhares de depoimentos de pessoas ilustres e também de desconhecidos que se tornaram heróis por sua capacidade de superar obstáculos e não desistir jamais. Esses são verdadeiros legados da força de vontade. Agora, olha só, longe de mim, muito longe mesmo, diminuir o valor desses depoimentos. Todos sabemos que pessoas persistentes são valiosas, não só por suas realizações, mas também porque elas dão exemplo. Afinal, a determinação, a persistência, a resiliência, a força de vontade são, sim, sem sombra de dúvida, ingredientes essenciais das conquistas humanas. Mas a questão não é essa. O tema que eu quero abordar aqui é dar-se conta da diferença entre persistência e teimosia. O que muitas vezes é muito sutil, é sutil como um suspiro. Esse assunto faz parte daquilo que eu costumo chamar de efeito praia. O que é isso? Bom, essa é uma metáfora que eu aprendi estudando biologia. Fui professor de biologia, né? E esse é um tema que vem da ecologia. Segundo os biólogos, há os biomas e os ecótonos. Bioma é um meio geográfico que tem uma série de formas de vida, como animais e plantas bem adaptados, não é? A um ambiente bem definido, né? Um bioma seria uma floresta, um campo, um deserto. Já um ecótono é um meio de transição entre dois biomas e que tem características de ambos e se confunde com ambos. Um exemplo é a praia. Porque a praia tem características do mar e tem também características do continente. É uma transição, um meio de passagem. Um híbrido, nem lá nem cá. Na praia você encontra um molusco, que é marinho, e encontra um crustáceo, que é terrestre. Você encontra algas e de repente já começa a encontrar grama, você começa a encontrar palmeiras. Isso é um ecótono, pois há sentimentos que também são assim. Estão meio lá, meio cá. Né? Medo e coragem, né? Amor e ódio. Às vezes está mais para lá do que para cá, ou vice-versa. E isso, muitas vezes, transtorna as nossas vidas. Pois persistência é um desses estados. Afinal, persistência é uma qualidade que pertence ao continente da força de vontade ou ao oceano da teimosia profunda? Como é que nós vamos saber se nós vamos nos salvar com glória ou se vamos nos afogar? Nos cursos de empreendedorismo, esse assunto é tratado com rigor. Empreendedores são pessoas determinadas, destemidas, que têm uma ideia e mobilizam meios e pessoas para tornar realidade os seus sonhos. Os empreendedores são fundamentais à economia e ao progresso dos países. Costumam envolver pessoas e apostar alto em um projeto, um sonho pessoal que vira
uma espécie de objetivo coletivo. Pois é, mas mesmo essas pessoas que são tão importantes à sociedade, quando se aventuram nessa selva do mercado, carregando na mochila as ideias, os sonhos e muita determinação, rapidamente percebem que precisam de algumas armas para sobreviver e uma delas chama-se estratégia. E faz parte da estratégia, por mais duro que seja, considerar o momento de retroceder. As revistas especializadas em negócios e economia costumam reforçar a importância de rever as estratégias e mudar os planos ou os objetivos. Mudar os planos significa fazer diferente. Mudar o objetivo significa desistir do que se pretendia e criar uma nova meta. E não há nada de errado nisso. É a aplicação da desistência a favor da sobrevivência e da própria conquista. Pode ser paradoxal, mas é disso que se trata. Tentar é necessário. Não conseguir é frustrante, mas faz parte da tentativa. Levantar a cabeça, seguir em frente é dignificante. Reinventar-se é inteligente, até glorioso. E saber o momento de mudar de rumo é sinal, sim, de inteligência, mesmo que isso signifique desistir. Vou contar uma história. Em uma ocasião, eu estava participando de um evento, né? Isso foi em 1984, faz bastante tempo, e eu havia sido convidado para participar de um debate sobre a carreira do médico para um auditório de vestibulandos, aqueles meninos que estavam escolhendo naquele momento que vestibular fariam e que carreira seguiriam. Além de mim, naquela discussão, havia mais dois debatedores, dois médicos muito conceituados, um psiquiatra e um cirurgião. Os dois relataram as suas experiências pessoais, as belezas e as dificuldades da carreira, a missão de ser médico, a vocação, a relação com os pacientes, o confronto com a dor e com a morte, a vitória da ciência sobre a doença. São relatos maravilhosos e entusiasmantes. Quando chegou a minha vez, eu não falei sobre medicina propriamente dita. Eu falei mais sobre a construção da carreira do médico e das dificuldades que todas as carreiras naturalmente têm, mas podem ser enfrentadas com muito planejamento, trabalho e, acima de tudo, persistência, sim. Só que isso foi em 1984. Daí um aluno levantou a mão e fez um comentário sobre algo que tinha acontecido nas Olimpíadas de Los Angeles, estavam acontecendo exatamente naquele ano. Houve um fato lá que ganhou as manchetes do mundo inteiro. Uma maratonista suíça chamada Gabriele Andersen concluiu a prova, entrou no estádio lá de Los Angeles cambaleando. No fim da prova, com uma evidente estafa física, puxando uma perna, com a cabeça pendendo para um lado e um ar de sofrimento extremo. Talvez tenha visto isso, já procure. Essa atitude dessa maratonista foi louvada por toda a imprensa, né, por ser um exemplo de persistência, de força de vontade, de força superior. Isto seria o verdadeiro espírito olímpico e até hoje ela é citada. Só que a resposta dos três médicos foi enfática. Eles não gostaram nada disso. O atleta havia simplesmente ultrapassado seus limites físicos e tinha se colocado em grande risco de vida. Então não foi um bom exemplo. Seu feito não devia ter sido louvado, nem também condenado como um ato de responsabilidade absoluta, né? Enfim, foi uma decisão, né, da atleta, do técnico e da própria organização da prova, mas é bastante questionável. É difícil dizer, mas se ela tivesse corrido mais 100 metros, mais 50, quem sabe mais 20 metros, talvez ela tivesse uma lesão cerebral irreversível. Quem é que pode dizer que não? Um outro exemplo. Em 2015 foi lançado um filme chamado Everest. Veja, bem legal. Ele conta a história real de uma tragédia, de uma expedição que foi realizada lá subindo o pico do Everest em 1996. Todos sabemos que uma expedição como essa é muito custosa, né? Então há uma grande quantidade de dinheiro envolvido, patrocínios, né? Havia uma grande rivalidade entre os guias de duas equipes que estavam subindo e também uma insistência de não voltar, mesmo do agravamento das condições, é uma coisa que estava na cabeça de todos aqueles alpinistas. Só que isso provocou várias mortes e várias mutilações.
No final, alguém disse: maldita persistência. Olha, desistir não é feio. Feio é não tentar. E mais feio ainda é não reconhecer que errou, que se enganou, que tem que mudar de planos, que pode também mudar de ideia. Qual é o problema? Olha, na hora da dúvida, sempre dá para recorrer àquela oração. A oração famosa que pede coragem para enfrentar o que se pode mudar, serenidade para aceitar o que não pode ser mudado e, acima de tudo, sabedoria para perceber a diferença entre essas duas situações. É isso. Curtiu? Clique no joinha, inscreva-se, acione o sininho e até o próximo vídeo.